meu nome é Lígia e eu estou aqui para falar com vocês especialmente sobre Nossa Senhora de Fátima. Por que eu escolhi esse título da nossa mãe para falar com vocês? Porque dia 13, agora 13 de maio, é dia de Nossa Senhora de Fátima. Mas antes de falar sobre ela, especialmente, eu quero falar para vocês por que Nossa Senhora tem esse título, Fátima. Nossa Senhora apareceu em vários lugares. Em Fátima, em Guadalupe, aqui no Brasil. E cada lugar ela aparece com um nome. Mas por quê? Porque em cada lugar ela atende a necessidade do povo daquela região. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa mãezinha apareceu numa imagem lá no Rio com os pescadores. E ela veio negra, porque naquela época os escravos aqui no Brasil estavam passando muitas dificuldades, muito sofrimento. Então ela apareceu como negra. Lá em Portugal, em Fátima, ela apareceu já com a pele clarinha, parecendo as pessoas daquela região. Então, a nossa mãe de Deus, Maria, a mãe de Jesus, apareceu já em muitos lugares aí pelo mundo. Cada lugar que ela aparece, ela ganha um nome diferente e aparece de uma forma diferente. Afinal, ela tá lá no céu com Jesus. Então, do jeito que ela quiser vir, ela vai vir, não é mesmo? E hoje nós vamos falar de Fátima. Por que de Fátima? Porque ela apareceu para 3 criancinhas. E eu acho que isso é muito interessante para você que é criança e está assistindo. Vamos falar então sobre essas 3 crianças e sobre como aconteceu essa aparição. Mas antes, pega o seu lápis de cor e vem colorir comigo. Nossa Senhora, como eu disse, apareceu para 3 crianças: Lúcia, Francisco e Jacinta. A aparição aconteceu no dia 13 de maio de 1917. Então quer dizer que faz pouco mais de 100 anos. E isso nem é tanto tempo assim, né? Quando ela apareceu para as crianças, Lúcia era a mais velha. Ela tinha 10 anos. Ela era pastora das ovelhas da família. E todos os dias ela saía com as ovelhinhas para os pastos. Dos 3, ela era a única que via e ouvia a Virgem Maria e também conversava diretamente com ela. Então, Lúcia sempre saía para cuidar das ovelhinhas. Ela, já com 10 anos, trabalhava todos os dias. Francisco e Jacinta eram irmãos. Os 2 eram irmãos e eram primos da Lúcia. Ele, o Francisco, ele era muito brincalhão. Ele nunca reclamava quando era tratado de forma injusta e ele não gostava de brigas. Então, ele fugia de todas as situações de briga. Ele não gostava. Ele nunca ouviu as palavras da Virgem Maria, mas ele conseguia ver e sentir a sua presença. Jacinta era a menorzinha dos 3. Ela tinha apenas 7 anos. Ela era uma criança muito encantadora. Ela adorava dançar, adorava colher flores, mas o que ela mais gostava mesmo de fazer era ir junto com a Lúcia pastorear as ovelhas. Ela via e ouvia a Virgem Maria, mas ela não falava com ela. Os 3, então, sempre saíam juntos e iam pastorear as ovelhas. Lúcia era a responsável, ela que cuidava, mas os 2, Francisco e Jacinta, sempre iam com ela também. Antes da Virgem Maria aparecer para os 3, eles tiveram a visita de um anjo. E esse anjo se identificou como o Anjo da Paz. Hoje ele é chamado Anjo de Portugal. O anjo se ajoelhou com eles e mostrou para eles como rezar. Ensinou a eles uma linda oração. E depois, na 3ª e última aparição, ele deu a Sagrada Comunhão para as crianças. Lúcia recebeu a hóstia sagrada, enquanto o precioso sangue de Jesus foi partilhado por Francisco e por Jacinta. Então, como foi que aconteceu a aparição de Nossa Senhora mesmo? Como que as crianças viram a Mãe de Deus, a Virgem Maria?
Era um dia de domingo de manhã e as crianças tinham ido na missa. Depois, elas foram pastorear as ovelhas, como elas faziam todos os dias. E esse lugar eram as terras do pai da Lúcia. Era um lugar mais ou menos a uns 2,5 km da cidade de Fátima. Então, assim, era no meio de um pasto mesmo. Elas tinham que andar alguns quilômetros até chegar no lugar que elas levavam as ovelhinhas para pastar. O lugar era chamado Cova da Iria. Por volta do meio-dia, depois delas terem comido o lanche que elas levaram e rezado o terço, conforme o anjo tinha pedido para elas, as 3 crianças viram um grande clarão, como um relâmpago, bem claro mesmo. Mas o céu estava limpo, não tinha nenhuma nuvem de chuva para falar que tinha um relâmpago. Então elas decidiram ir embora, porque elas ficaram com medo, né? No meio do caminho, elas viram um segundo relâmpago. Aí que elas ficaram com medo mesmo. Porque com o céu limpo, nenhuma nuvem no céu, um relâmpago, um clarão, aí elas apertaram o passo, quase correram para ir embora. Mas pararam confusos e maravilhados, porque dali uns passinhos, estavam vendo a Mãe de Deus. Mas ainda não sabiam que era a Mãe de Deus. Mas eles já estavam vendo aquela senhora. Ela estava toda vestida de branco. E o seu vestido era mais brilhante do que o sol, brilhando uma luz clara e muito intensa. O seu rosto era muito, mas muito bonito mesmo. Ele não tinha expressão nem triste, nem alegre. Mas parecia sério, talvez quase como uma expressão de censura. O vestido dela era mais branco que a neve e parecia feito de luz. Ele ia até os pés. Ela estava com os pés descalços e ela estava como que em cima de uma nuvem bem tênue. E essa nuvenzinha que parecia que ela estava em cima de uma arvorezinha que chamava azinheira. Era uma arvorezinha de quase 1 metro de altura. Ela tinha sobre a cabeça um manto, que também era branco, mas as bordas do manto, a beiradinha do manto, era quase como de ouro, brilhavam como o vestido. Era muito, mas muito bonito. E esse manto também era bem comprido, do tamanho do vestido, chegava até lá nos pés. As mãos da senhora estavam juntas, como se ela estivesse rezando. E pendurado pelo seu braço estava um lindo terço de contas como pérolas muito brilhantes. E esse terço também brilhava muito. Quem descreveu ela assim foi a Lúcia. Ela descreveu cada detalhe da linda senhora. E depois as crianças ficavam só pensando em como ela era linda. A primeira coisa que a Virgem Maria disse para eles foi: não tenham medo, eu não vos faço mal. Então as crianças perguntaram de onde ela vinha. E ela disse: sou do céu. As crianças então conversaram com ela, perguntaram muitas coisas, perguntaram até se elas também iriam para o céu. Então Lúcia perguntou assim: eu também vou para o céu? A Virgem Maria disse que sim. Depois perguntou: a Jacinta também vai para o céu? E a Virgem disse: sim. E aí ela perguntou de Francisco: Francisco também vai para o céu? Aí a Virgem Maria disse assim: sim, ele vai, mas ele vai ter que rezar muitos terços. Eles conversaram mais um pouco e Nossa Senhora disse para as crianças que elas voltassem naquele mesmo lugar por 6 meses seguidos, sempre no mesmo dia, na mesma hora. E ela perguntou para as crianças se elas aceitariam sofrer mesmo, e rezar pelos pecadores.
E eles aceitaram muito felizes. Imagine só, se Nossa Senhora chegasse para você e dissesse: você aceita sofrer e rezar pelos pecadores? Só que Nossa Senhora era tão linda, mas tão linda, e eles ficaram tão maravilhados com aquela presença encantadora, que eles simplesmente responderam. Mas eles já eram também crianças muito boas. Eles tinham visto o anjo e já estavam rezando o terço. E Nossa Senhora disse para elas: tá bom, vocês vão aceitar este sofrimento, mas também vão ter muita graça de Deus. Deus será o vosso conforto. E disse para elas: rezem o terço todos os dias, para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao céu, até desaparecer na imensidade à distância. As crianças ficaram maravilhadas. Elas chegaram em casa e contaram para todo mundo. Mas muitas pessoas não acreditaram nelas. O que, se for ver, é até normal, né? Imagina você chegar para sua mãe, para o seu pai e falar: eu vi Nossa Senhora. No primeiro momento, muitas pessoas vão mesmo desconfiar. Porque, né, Nossa Senhora não sai aparecendo assim para todo mundo. Mas mesmo assim, as crianças foram lá todos os dias que Nossa Senhora mandou. E a Virgem também fez como prometeu. Ela apareceu, no total, 6 vezes. Na última aparição, as pessoas continuavam sem acreditar que elas estavam vendo Nossa Senhora. Mas juntou tanta gente, que mesmo muitos sem acreditar, eles queriam ver. E juntou cerca de 70 mil pessoas. Nossa, 70 mil pessoas é muita gente. E as crianças estavam lá. Aconteceu que Nossa Senhora apareceu para as crianças. Só as crianças viram. Ninguém mais viu. E nesse dia tinha chovido muito. Mas muito mesmo. As pessoas foram todas para lá debaixo de uma chuva muito forte e ficaram lá esperando a senhora aparecer. Quando Nossa Senhora apareceu, ela trouxe o sol. O sol saiu das nuvens, mas ele começou a dançar. Dançar mesmo, lá no céu. Ele ia e voltava perto da terra. E voltava. Parecia que o sol estava maluco. E as pessoas, aquelas 70 mil pessoas que foram lá para ver a Virgem Maria, não viram a Virgem Maria, mas viram o sol dançar. E esse sol secou todas as roupas e o chão que estava muito encharcado. Depois disso, as pessoas acreditaram que realmente Nossa Senhora estava ali com as crianças. E todas se ajoelharam e começaram a rezar muito. Francisco e Jacinta morreram logo depois das aparições. Passaram apenas 2 anos, assim como Nossa Senhora havia dito para eles. Ela havia dito que Francisco e Jacinta iam morrer logo, mas que Lúcia tinha que ficar viva ainda muito tempo para espalhar essa mensagem de Fátima. E hoje nós conhecemos essa história de Fátima graças a Lúcia, que contou para todo mundo. E ela só foi para o céu junto com seus priminhos e junto com Nossa Senhora, como ela gostaria tanto, no ano de 2005, com 97 anos. Eu contei toda essa história para vocês porque Nossa Senhora deixou essa mensagem para as crianças, né? Em todas as aparições, a mensagem que a gente vê mais importante é: reze o terço todos os dias pela conversão dos pecadores, pelo fim da guerra. E essa mensagem não era só para as crianças, essa mensagem é para nós também. Em várias outras aparições, Nossa Senhora também pede: reze o terço todos os dias. O terço é uma oração simples, gente, e que faz muito bem e nos aproxima muito de Jesus e de Nossa Senhora. E olha só, o que também pode nos aproximar de Jesus e Nossa Senhora:
colorir este desenho. Este desenho está disponível para você no download aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, é só baixar para você colorir o seu também. Então, a mensagem que ficou para nós, fora o desenho, é que nós devemos rezar o terço todos os dias. Chama o papai, chama a mamãe, gasta 20 minutinhos e vocês vão ver o bem precioso que vai ser para a família de vocês. Eu vou ficando por aqui e logo, logo a gente vai ter mais vídeos especialmente para vocês, crianças. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilhe, mande para seus priminhos, para os seus amiguinhos, para que eles também conheçam a história de Nossa Senhora de Fátima. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado. Tchau!